Graça e paz, amados. Que bom, mais uma noite de oração, mais uma noite de comunhão com o Senhor. Você aí na sua casa, a igreja não para, a igreja ela é dinâmica porque ela pertence ao Senhor. E se você percebeu já no início aí, eu coloquei o texto que nós vamos meditar nessa noite, Marcos 8, de 23 a 27. Marcos 8, 23 a 27, que diz assim: E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. E mandou-o para sua casa, dizendo: Não entres na aldeia. Pai de infinita misericórdia, nós louvamos o teu nome, Senhor. Te agradecemos pela oportunidade que temos de meditar na tua palavra. Senhor, o teu Espírito, que é o autor desta palavra, que neste momento ele também seja o intérprete, colocando em nossos corações o teu querer, realizando a tua vontade, para a honra e glória do teu santo nome. Obrigado, Senhor, pela tua fidelidade. Obrigado porque contigo nós sempre podemos contar. E nesta direção nós te louvamos, te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Eu quero que por 3 segundos você feche os seus olhos. Vai lá, 1, 2, 3, já pode abrir. O que é que você viu durante o tempo que você estava de olhos fechados? Você vai me responder o óbvio, você vai dizer que não viu nada, você vai dizer que não deu para enxergar nada, não se concentrou em nada, não imaginou nada, porque você fechou os olhos. A nossa visão, ela é responsável por cerca de 30% de toda a informação que a gente recebe do mundo externo. Todos os outros 70% vêm através dos outros canais, mas a visão ela é responsável por 30%, portanto, aproximadamente 1/3 do que nós conhecemos, o que nós recebemos em termos de informação ou informações, vem através da nossa visão. Aí, a grande necessidade de termos uma visão perfeita, de podermos ver de uma forma bem clara, de podermos ver de uma forma bem lúcida, de uma forma bem transparente, de uma forma que não nos deixe nenhum tipo de dúvida. Quando nós olhamos alguma coisa e não conseguimos enxergar, por exemplo, quando algo está muito distante e por vezes nós fazemos um esforço tremendo para visualizar aquele objeto, aquela coisa, aquela cena, aquela situação, nós nos esforçamos ao extremo para que nós possamos ter uma visão agigantada, uma visão gigantesca acerca daquilo que nós temos apenas como se fosse uma penumbra. Você já viu que, por exemplo, nos dias nublados, quando vai chegando final da tarde, se a imagem está muito longe, se a pessoa está muito longe, nós temos uma dificuldade maior de enxergar por falta da claridade, por falta da luz, por falta de uma transparência maior. A palavra do Senhor diz que alguns homens, não diz quantos homens, não diz quais pessoas, mas algumas pessoas que estavam em Betsaida, pegaram um determinado cego e levaram esse cego para se encontrar com Jesus. E é interessante que a primeira coisa que Jesus fez foi tirar aquele cego daquela aldeia, tirá-lo daquela localização. Betsaida, aliás, foi uma das cidades que também Jesus mais tarde estaria amaldiçoando, que Jesus mais tarde estaria dizendo que muitas coisas poderiam ter acontecido em Betsaida se porventura o coração das pessoas tivesse uma visão perfeita, uma visão do reino de Deus, uma visão acerca da vontade de Deus, da soberania de Deus sobre suas vidas. A palavra do Senhor diz que Jesus, tomando aquele homem pela mão, levou para fora da aldeia, e Jesus começa a utilizar algo que é muito estranho para a ciência. Qualquer médico
mesmo na época e nos dias atuais, qualquer médico poderia até mesmo se sentir agredido com o tipo de medicina de Jesus. A Bíblia diz que Jesus cuspiu no chão, ele fez lodo no chão, ele cuspiu, ele juntou um pouco de terra com o seu cuspe, e a Bíblia diz que Jesus passou nos seus olhos. A palavra do Senhor diz que quando Jesus impôs as suas mãos sobre o cego, Jesus olhou para o cego e perguntou: você está enxergando alguma coisa? E aquele cego, olhando para Jesus, ele com uma vontade muito grande de ser solícito para com Jesus, ele tinha dentro dele uma vontade muito grande de agradar aquele que estava fazendo alguma coisa em prol da sua vida. Ele estava tão alegre porque agora ele começava a ver, ainda que de uma forma muito pálida, de uma forma ainda muito distante, ele começava a ver alguns vultos, algumas coisas. E alegremente ele olha para Jesus e diz: sim, eu estou vendo, eu vejo homens, porque esses homens estão se locomovendo como se fossem árvores. Jesus olhou para aquele homem, e a Bíblia diz que novamente Jesus tomou aquele homem, Jesus impôs as suas mãos, e Jesus olha para aquele homem e pergunta se aquele homem está enxergando alguma coisa, e agora aquele homem olha firmemente, e a sua visão está pronto restabelecida, e diz a palavra de Deus que ele já conseguia enxergar longe e distintamente a todos que estavam ali. Eu gostaria de pensar com você sobre essa questão da visão perfeita, que não é tão somente necessário estar dentro do reino de Deus. No reino de Deus só faz sentido quando nós estamos nele, mas quando nós somos comprometidos com o reino. Há muitas pessoas perto do reino sem salvação, muitas pessoas perto do reino, mas sem que estejam sob a égide desse reino, sem que estejam sob o controle desse reino, sem que se deixem modificar, sem que se deixem moldar as suas vidas, suas opiniões, suas vontades, seus desejos em relação à vontade do Senhor. Não basta conhecer o reino, é preciso vivenciar o reino. Não basta ser conhecedor da palavra, é preciso ser praticante da palavra, como disse Tiago no seu livro, na sua carta. Nós encontramos a palavra de Deus dizendo que alguns homens levaram aquele cego a Jesus. Aqueles homens perceberam que o cego ele passava por um grande sofrimento. Na época de Jesus, era comum as pessoas associarem qualquer necessidade de alguém, alguma necessidade física, as pessoas ligavam alguém especial, em quaisquer das áreas, a uma questão pecaminosa. Parece que era tido como que um rótulo: se alguém tem algum tipo de deficiência, é porque ele ou seus pais pecaram. E isso não é realidade. A palavra do Senhor mostra que tanto o coração do pai quanto o coração do filho, ambos pertencem ao Senhor. E lá em Ezequiel, a palavra do Senhor diz que a alma que pecar, essa morrerá. O pai não paga pelo filho, o filho não paga pelo pai. Diante do Senhor, o reino de Deus é cobrado de cada um de nós pelas nossas próprias experiências. E aí existe a grande necessidade de termos uma visão mais ampla acerca do que significa o reino de Deus e em que lugar nós podemos estar dentro do reino de Deus. Naturalmente, aqueles homens amavam aquele cego. Só pode levar alguém a Jesus quando nós amamos esta pessoa. Só podemos levar alguém a Jesus, só podemos suplicar diante de Jesus, intermediar diante de Jesus por alguém a quem nós amamos. Estamos vivendo um momento em que muitas pessoas estão precisando de oração. Muitas pessoas estão orando. Muitas pessoas estão pedindo a misericórdia de Deus sobre suas vidas. E nós só podemos apresentar a Deus essas pessoas se nós amarmos essas pessoas. Porque não é simplesmente o fato de levá-las simbolicamente, mas é o fato de assumirmos a dor dessas pessoas diante do Senhor.
É o fato de colocarmos o nosso coração no altar, como se a dor fosse nossa, como se o problema fosse nosso, entregando de uma forma muito veemente aos pés do Senhor Jesus. Eu vejo a palavra de Deus mostrando que alguns amigos, algumas pessoas estiveram levando aquele que não podia ver. Existem situações em que nós precisamos de amigos que nos abram os olhos. Existem situações as mais diversificadas possíveis, em vários níveis da sociedade, em várias situações da nossa convivência, no nosso dia a dia, em que nós precisamos de pessoas que estejam abrindo os nossos olhos. Há um adágio popular que diz que o pior cego é aquele que não quer ver. E me parece que há um fundo de verdade nesse adágio popular. Aquele cego, ao contrário desse adágio popular, aquele cego ele queria ver. Possivelmente quando ele ouviu falar que era Jesus, as multidões por onde Jesus passava, as multidões se alvoroçavam, as pessoas gritavam o nome de Jesus, as pessoas iam a Jesus porque suplicavam a misericórdia e o favor de Jesus, as pessoas iam a Jesus porque sabiam que receberiam de Jesus alguma coisa, as pessoas sabiam que podiam contar com o poder de Jesus se elas estivessem na presença de Jesus. Possivelmente aquele cego ouviu falar de Jesus, possivelmente alguém o convidou para levá-lo a Jesus, possivelmente aquele cego, não podendo andar, ele pediu para que alguém o introduzisse à presença do Senhor. O certo é que, mesmo na presença de Jesus, aquele homem, ele tinha uma visão distorcida. Algumas pessoas se achegavam a Jesus por aquilo que Jesus podia oferecer. Certa vez Jesus falou sobre isso, ele disse: olha, vocês estão me seguindo por conta dos pães e dos peixes que eu estou multiplicando, mas o coração de vocês está totalmente alheio à minha vontade. Vocês não estão tendo uma visão perfeita do que é o reino de Deus. O reino de Deus, ele está dentro de vós, disse o próprio Senhor Jesus. O reino de Deus é o senhorio, é o controle que Cristo exerce sobre a vida dos seus súditos, sobre a vida dos seus servos, sobre a vida daqueles que um dia declararam-no como Senhor e Salvador pessoal. O reino de Deus é a influência de Deus através das nossas vidas, em nossas vidas e pelas nossas vidas. Quando nós convivemos com o reino de Deus, quando nós entendemos o valor do reino de Deus, quando a nossa visão é ampliada acerca do reino de Deus, o nosso ser, ele é crucificado com Cristo. O egoísmo não pode subsistir dentro do reino de Deus. Jesus ensinou isso de uma forma muito clara. Quando a sua vontade humana, enquanto homem, a sua vontade não era chegar à cruz, mas enquanto servo, quando ele orou ao Pai dizendo: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, contudo não se faça aquilo que eu quero, mas aquilo que tu queres, a tua vontade, o estabelecimento do teu reino, é isso que precisa ser exercido sobre a minha vida. Quando os apóstolos pediram ao Senhor: Senhor, ensina-nos a orar. Senhor, nós queremos aprender a conversar com Deus, nós queremos aprender a chegar à presença do Senhor. Jesus ensinou aquela oração que tradicionalmente nós chamamos de o Pai Nosso. E, dentre outras coisas que ele ensina, ele diz assim: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, da mesma maneira que é exercida, que é feita no céu. O reino de Deus é o estabelecimento da vontade de Deus sobre nossas vidas, de modo que nós sejamos anjos na terra, que sejamos mensageiros aqui na terra, que sejamos pessoas que levam a palavra de Deus, mas que não apenas verbalizam a palavra de Deus, pessoas que levam a palavra de Deus porque vivem a palavra de Deus. À medida em que nós convivemos com a palavra, à medida em que nós exercemos a palavra, à medida em que nós somos praticantes da palavra, o reino de Deus se estabelece sobre a nossa vida.
Jesus, a primeira coisa que ele fez, quando levaram aquele cego à sua presença, foi tirá-lo de Betsaida. Jesus tirou ele daquele povoado, porque aquele povoado era a sua limitação. Hoje nós poderíamos dizer que era a sua zona de conforto ou de desconforto. Há muitas pessoas que por vezes Deus precisa abalar, Deus precisa mexer, Deus precisa permitir que um terremoto aconteça na sua vida, que coisas aparentemente desagradáveis aconteçam em suas vidas, para que elas saiam da zona de conforto, para que elas saiam da sua Betsaida, para que elas vejam a manifestação do poder de Deus, para que elas vejam que há algo maior da parte de Deus para a sua existência. Elas precisam sair da condição de pessoas limítrofes, pessoas que estão limitadas para uma ascensão no reino de Deus, em que, usadas por Deus, possam ter uma visão ampliada, uma visão perfeita sobre o reino de Deus. Jesus chamou certa vez os seus apóstolos, quando eles disseram para o Senhor, depois de Jesus pregar por algum tempo no deserto para as multidões, eles disseram: Senhor, já está chegando a noite, o dia já está declinando, manda que eles vão embora, porque eles precisam comer alguma coisa. E eles ficaram o dia inteiro te ouvindo. E sabe o que Jesus responde aos seus apóstolos? Dá-lhe voz de comer. O reino de Deus é isso. O reino de Deus não é terceirizar aquilo que Deus quer que nós façamos. O reino de Deus é meter a mão na massa. O reino de Deus é se prontificar. O reino de Deus é, antes de tudo, nos colocarmos na dispensação da graça de Deus, pois sabemos que somos úteis à medida em que saímos da nossa Betsaida, para que, tocados pelas mãos do Senhor, tenhamos uma visão ampliada, tenhamos uma visão totalmente aperfeiçoada de acordo com a vontade do Senhor. Betsaida era o lugar do sofrimento daquele homem. Mas quando chegou perto de Jesus, ao ser tocado por Jesus, ao receber aquele cuspe, ao receber aquela nova medicação criada por Jesus naquele momento, a Bíblia não relata outros momentos em que Jesus curou fazendo o cuspe. Mas a Bíblia diz que Jesus pegou o cuspe e colocou nos seus olhos, tocou nos seus olhos. Jesus olha para o cego e diz: você está vendo, você é capaz de enxergar? Há um ditado popular que diz que em terra de cego, quem tem um olho é rei. No reino de Deus, não. No reino de Deus, em terra de pessoas visionárias, quem tem um olho é deficiente. No reino de Deus, Deus coloca as pessoas para enxergarem, não apenas a visão física. A visão espiritual, a visão física, ela é apenas consequência, é um dos sensores através dos quais nós trazemos conhecimento, mas ela não nos limita, ela não determina quem somos ou quem deixamos de fazer. Há pessoas que não enxergam, há pessoas que não conseguem visualizar o mundo externo e por dentro têm uma visão excelente. São pessoas especiais, são pessoas que andam na presença do Senhor, são pessoas que não sentem falta ou não demonstram sentir falta daquilo que nós estamos chamando de visão física. Quando levaram aquele homem a Jesus, Jesus o tirou do povoado, e mesmo estando na presença de Jesus, sendo tocado por Jesus, ele ainda estava com a visão deficiente. Ele disse: olha, Senhor, eu estou enxergando, eu vejo os homens como se fossem árvores. Naturalmente Jesus poderia dizer: olha, tem alguma coisa errada com a tua visão. Árvores não andam. As árvores, elas balançam, mas as árvores não andam. E você disse que você vê as pessoas como árvores, porque as pessoas estão se locomovendo, as pessoas estão andando, árvores não andam. Venha cá, eu preciso tocar mais uma vez em você. Há pessoas que ouvem a palavra de Deus e são tocadas pela palavra de Deus, mas por vezes a sua cerviz, por vezes o seu coração endurecido, não permite que tais pessoas vislumbrem algo maior. Pessoas que ouvem a palavra de Deus,
mas que não estão muito afim de praticar a palavra de Deus. Sabem que a palavra de Deus é o correto, são tocadas, às vezes se emocionam com a palavra de Deus, mas não cumprem a palavra de Deus. São pessoas cuja visão ainda está distorcida. São pessoas cuja visão precisa ser aprimorada na presença do Senhor. Precisam de um toque a mais das mãos do Senhor Jesus. Não basta viver na igreja, é preciso viver o reino de Deus. A igreja, no melhor sentido da palavra, ela tem em si o reino de Deus, porque a igreja são as pessoas. A igreja é você junto do seu irmão aí na sua casa. A igreja é a reunião de 2 ou 3 pessoas que estejam no nome de Jesus, esperando algo ou uma oportunidade para cultuar o nome do Senhor, para exaltar o nome do Senhor, para expressarem o seu amor a Deus. A igreja não se estabelece pela forma ou pela formosura dos templos. A igreja ela se estabelece pelos corações quebrantados diante da cruz do Senhor Jesus. Quando não se valoriza o próximo, nós podemos ver o próximo como se fossem árvores. Há pessoas que estão inseridas no reino, mas que não estão vivenciando o reino. Há pessoas que estão próximas à palavra de Deus, mas não estão praticando a palavra de Deus. E quando as pessoas não são praticantes da palavra de Deus, a valorização ao próximo ela é reduzida. Porque quando nós olhamos para uma árvore, nós sempre pensamos no que a árvore pode nos favorecer. De vez em quando eu falo para minha esposa, interessante, quando era criança, tinha uma dificuldade tão grande, quando estudava ciência, para decorar os benefícios da árvore. E a gente precisava saber que a árvore ela produz para a gente a sombra, ela produz os frutos, ela produz a madeira, ela traz alguns benefícios. E quando a gente é muito criança, quando a gente tem 7, 8 anos, isso parece ser algo tão grande, parece ser tão difícil entender quais são os benefícios que uma árvore pode nos dar. Hoje, qualquer adulto sabe quais são os benefícios que uma árvore, que uma determinada planta traz ao ser humano. Quando nós deixamos de ser criança, a nossa visão se amplia. Quando nós amadurecemos, nós não precisamos mais estudar lá nos livros da ciência, ou de ciência, quais são os benefícios de uma árvore. Aquele homem estava vendo os outros homens como se fossem árvores. Jesus disse, a sua visão está distorcida. Os homens não são árvores. Quando olhamos para uma árvore, nós pensamos no que ela pode nos fornecer. Nós não devemos olhar para os homens como se eles fossem árvores. Isso é uma distorção. Muitas vezes queremos estar à sombra de alguém. Por vezes queremos, numa zona de conforto, queremos estar sob a égide de alguém, sob a orientação de alguém, sob o amparo de alguém. E queremos ver essa pessoa como se fosse uma grande árvore. E Jesus disse, isso não é visão do reino. Visão do reino é servir. Visão do reino é não apenas se abrigar da luz, do sol, dos intempéries, da chuva, debaixo de uma árvore. Mas reino de Deus é se tornar árvore para outras pessoas, é se tornar bênçãos para outras pessoas. Viver o reino de Deus faz com que valorizemos o outro, mesmo quando nós pensamos diferente do outro. O reino de Deus é um reino de pessoas voluntárias. Tudo no reino de Deus precisa ser volitivo, precisa ser voluntário, precisa ser, antes de tudo, um sacrifício pessoal. No reino de Deus as coisas não podem ser impostas. No reino de Deus as coisas não podem ser, tem que ser. No reino de Deus as coisas precisam acontecer porque sentimos prazer em estar na presença do Senhor. O salmista, ele fala de uma forma muito apropriada, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa
do Senhor. Ele não se sentiu forçado a ir à casa do Senhor, ele não se sentiu forçado a adorar o Senhor, ele se sentiu prazeroso em adorar ao Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O cego poderia dizer, alegrei-me quando me disseram, vamos à presença do Senhor. E em chegando na presença do Senhor, ele começou a ver que, primeiro, ele não enxergava nada. Segundo, ele começou a ter uma pálida impressão, mas ele não viu perfeitamente. Terceiro, ele viu que depois que Jesus corrigiu a sua visão, depois que Jesus entrou na correção da sua visão, agora ele pôde olhar muito mais à frente, ele pôde olhar muito mais longe, e diz a palavra de Deus, distintamente conhecia a todos. O pai, a mãe, conhece cada um dos seus filhos. Sabe aquele que chora mais, aquele que chora menos, aquele que sempre está disposto, aquele que quase nunca está disposto, aquele que precisa de um empurrão, aquele que não precisa de empurrão. O pai e a mãe conhecem os filhos. E quando conhecemos os nossos filhos, nós oferecemos aos nossos filhos aquilo que podemos oferecer de melhor. Mas a escolha na vida sempre será deles. Eles estarão escolhendo à medida em que se tornarem independentes, à medida em que se tornarem adultos, eles estarão optando. Por isso, nós passamos a visão da vida, mas eles precisam ampliar a sua visão, assim como a nossa visão foi ampliada depois que os nossos pais, as nossas árvores, nos forneceram alguma coisa para que nós pudéssemos tomar por base para o nosso crescimento. A saliva de Jesus deu àquele homem uma visão inicial, mas foram as mãos do Senhor que curaram. A Bíblia diz que, levantando os olhos, ele disse, eu vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois, tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos. E ele, olhando firmemente, ficou reestabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. E sabe o que Jesus recomendou? Jesus diz, vai para a tua casa, mas não volte para Betsaida. Não volte para a sua zona de conforto. Não volte para o seu lugar de sofrimento. Tem pessoas que ficam o tempo todo voltando ao sofrimento. Tem pessoas que trazem como se fosse uma autopunição, uma autoflagelação. Pessoas que estão constantemente voltando para o passado, carregando uma cruz muito pesada, um fardo muito pesado, e algumas pessoas que dizem, esse foi o fardo que Deus me deu, foi a cruz que Deus me deu, e eu discordo plenamente disso, que a palavra do Senhor diz exatamente o contrário. Aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando nós carregamos um fardo que é pesado demais, tem alguma coisa errada, a nossa visão está distorcida. Quando nós carregamos um fardo que é pesado demais, a Bíblia diz que Deus não nos permite um peso maior do que aquilo que nós podemos suportar. Não vem sobre vós nenhuma tentação, muito menos provação, nenhuma tentação que não seja do suporte humano, mas fiel é Deus, e não vos deixará ser tentados acima do que possais suportar. Antes, juntamente com a tentação, junto com a tentação, não é depois da tentação, é junto com a tentação, Deus proverá livramento para que nós possamos suportar. Isso é uma visão aperfeiçoada. Eu estou passando por um sofrimento, mas nesse sofrimento tem alguém andando comigo, o Filho de Deus que disse que não me deixaria órfão, o Filho de Deus que colocou como penhor, colocou como palavra sua, que o Espírito Santo estaria comigo todos os dias, aquele que disse, eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não se ausenta no dia mau, ele não se ausenta no dia da tribulação, ele não se ausenta no dia em que a minha visão se obscurece, no momento em que eu não posso enxergar as coisas como eu gostaria de enxergar. Quando Jesus colocou a saliva, aquele homem começou a ficar feliz, dizendo, eu já consigo enxergar. E Jesus disse, mas eu tenho uma visão melhor para você.
E a visão que eu quero não é uma visão de ver os homens como pessoas ou seres de quem você pode sugar alguma coisa, mas eu quero que você veja os homens como imagem e semelhança de Deus. Eu quero que você veja as pessoas e que você sirva as pessoas com a mesma alegria que você teve de ser servido, com a mesma alegria que você empreendeu um encontro comigo, porque alguém trouxe você ao meu encontro. Eu quero que você retribua o favor. Isso é reino de Deus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Isso é reino de Deus, isso é visão aperfeiçoada, a visão limítrofe, a visão tacanha, a visão pequena, faz com que eu pense somente em mim. Eu entro no reino buscando o beneplácito, buscando os benefícios do reino. E no reino, o maior benefício é quando eu me torno servo, quando eu estou disposto a servir, quando eu estou disposto a dizer a Ele: Senhor, Tu és o Senhor, Tu és o oleiro, eu sou o barro, me desmancha, quebra minha vida, faça de novo, mas faz da Tua vontade, faz de acordo com o Teu querer, manifesta a Tua vontade, manifesta tão somente aquilo que está dentro do Teu coração. Mas para concluir, a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Tem pessoas que estão dentro do reino de Deus, estão passando por momentos difíceis, mas ainda não aprenderam que o sofrimento não é suficientemente capaz de nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele falou isso, ele disse: olha, eu estou bem certo. Ele fala lá aos Romanos, capítulo de número 8. Ele diz: estou certo de que nem altura, nem profundidade, nem o presente, nem o futuro, nem anjos, nem potestades, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nenhuma outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A visão do apóstolo Paulo foi ampliada, ele começou a ver: se o amor de Deus está em minha vida por conta do sangue que foi vertido na cruz do Calvário, Jesus não brincou de morrer, ele morreu porque me amou. E se Ele me amou a ponto de morrer por mim, eu estou certo de que agora Ele, como o Deus Todo-Poderoso, como Deus imortal, Ele nunca vai se afastar de mim. Ele deixou o seu trono na glória para dizer que eu sou importante para Ele, para dizer que você é importante para Ele, para dizer que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra as pessoas. Nós temos que lutar sim contra as potestades, nós precisamos lutar contra o reino das trevas, e só podemos lutar contra o reino das trevas se estivermos plenamente revestidos com toda a armadura de Deus. Eu quero orar por você nesse momento. Eu quero pedir a Deus em favor da sua vida. Eu quero pedir ao Senhor que Ele amplie a sua visão espiritual. Eu quero pedir que Ele te retire dessa Betsaida, da zona de conforto, ou de reclamação, ou de insatisfação, ou de questionamento, ou de medo. Nós não fomos chamados por Deus, nós não fomos chamados para vivermos de acordo com aquilo que nós pensamos, mas de acordo com aquilo que Ele estabeleceu para as nossas vidas. Por isso eu quero que você baixe a sua cabeça aí onde você está. Eu quero que você lance sobre Ele toda a sua ansiedade. A Bíblia diz que Ele tem cuidado de nós. Eu quero que você diga: Senhor, Tu conheces a minha visão, Tu sabes até onde eu posso enxergar, Tu sabes, ó Deus, até onde eu posso suportar. Senhor, toca nos meus olhos de novo, toca mais uma vez na minha vida, coloca, Senhor, dentro de mim aquela esperança que não falha, aquela certeza de que o Teu amor é maior do que as minhas limitações e problemas. Senhor, coloca no meu coração aquele bálsamo que somente o Teu Espírito tem para aqueles que Te adoram em espírito e em verdade. Pai amado, na autoridade do nome de Jesus, nós louvamos o Teu nome
Te agradecemos, Pai, pela tua fidelidade. Te agradecemos, ó Deus, porque assim como o teu filho curou aquele cego que fora levado a Jesus, nós te pedimos, ó Deus, que retires toda e qualquer cegueira, toda e qualquer impossibilidade de visualizarmos o teu reino, de vermos, ó Deus, o teu poder, a tua manifestação sobre nossas vidas. Ó Pai, por isso nós te pedimos, toque em nossos corações, toque em nossos olhos espirituais, faze-nos enxergar, ó Deus, aquilo que é proposto por Ti aos nossos corações. Nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, nós te agradecemos pela Tua fidelidade, entregamos em Tuas mãos cada pessoa que está orando agora, Senhor. Aqueles que porventura estão passando também por momentos difíceis, Senhor. Aqueles que estão enfermos, aqueles que estão, ó Deus, contagiados, nós te pedimos que em nome de Jesus Tu estejas estendendo a Tua mão de poder, repreende na autoridade do nome de Jesus toda a enfermidade, não apenas este vírus, mas toda e qualquer enfermidade, Senhor. Nós louvamos o Teu nome porque Tu és o Deus da cura. Abre a nossa visão para que possamos contemplar, ó Deus, mais e mais o Teu reino. Entra, Senhor, com misericórdia em nossas casas. Entra, Senhor, com misericórdia nos corações. Entra com misericórdia, provendo as necessidades dos Teus filhos. Recebe toda a nossa adoração. Recebe todo o nosso louvor. Pois oramos a Ti e assim o fazemos. Em nome de Jesus. Amém e amém.